de Arco Verde. Talvez um jogo mais complicado até do que o primeiro da estreia do Santa Cruz. Mesmo porque o Flamengo de Arco Verde ele travava muitas jogadas do Santa Cruz, irritando os jogadores corais. Boa noite a todos. A gente teve sem dúvida um jogo muito difícil. No primeiro tempo, em cima do que o senhor está comentando, o adversário, foram mais de 10 vezes que o adversário caiu e isso vai picotando o jogo. Mas tudo isso nós já tínhamos alertado os atletas também, porque nós tínhamos visto a equipe dele jogar, que é uma equipe muito bem organizada, uma equipe muito boa, jogadores de qualidade, mas a gente já tínhamos visto isso acontecer no jogo anterior e é natural de uma equipe que está começando, né, um trabalho. Então isso são coisas do futebol e que a gente tinha que ter, como a gente alertou, a tranquilidade, a cabeça no lugar para não passar a ficar nervoso, fazer as coisas não da maneira correta. Mas foi uma vitória para nós muito importante, né? Uma vitória de 3 pontos e como nós internamente aqui falamos, nós temos aí 9 decisões, foram 2, né? Essas 2 decisões a gente conseguiu vencer e assim cada jogo a gente vai viver isso com muita intensidade para chegar nos nossos objetivos e claro, o jogo hoje foi um jogo assim, com dificuldades, mas assim não tem mais nenhum jogo hoje que você possa dizer que é um jogo que vai ser tranquilo, né? Você sempre tem que estar muito atento para conquistar a vitória e não ser surpreendido durante a partida. Professor Tamachuli, boa noite, parabéns pela vitória. Em 2020 o senhor disputou um clássico contra o Sport, mas infelizmente era um momento de pandemia, né? Foi até o jogo da volta da pandemia, aquele jogo na Ilha do Retiro, que o senhor conseguiu a vitória com Santa Cruz. O clássico tem o nome de Clássico das Multidões e dessa vez vai ter a presença da torcida. Qual a expectativa do senhor para esse clássico contra o Sport? Quem é a equipe favorita a conquistar o campeonato pernambucano? Olha, nós temos um momento assim nosso agora, a gente ainda tem que saborear essa vitória que foi muito difícil, né? Então a minha cabeça ainda está em compartilhar isso com os atletas, né? Com o nosso torcedor, com a família. E já sei, né? Claro que sábado temos um clássico pela frente e como você mesmo colocou, lógico, o favorito é o adversário, é o Sport, mas agora eu tenho que pelo menos agora descansar um pouco, compartilhar esse momento que foi difícil, mas a vitória que foi merecida e criamos durante a partida de hoje várias oportunidades de fazer gols, né? E, então a gente sai satisfeito pela vitória, mas também pelo aquilo que a gente produziu e agora a gente ter paciência, serenidade para começar a partir de amanhã cedo, quando nós nos representarmos, aí sim começarmos já a pensar o jogo nesse clássico contra o Sport. Boa noite, Tamar. Boa noite. Falando do jogo de hoje, o que como uma vitória tão difícil, um jogo tão difícil como esse, impacta no amadurecimento do time, né, como um conjunto mesmo, né, porque o adversário acabou, além, né, de picotar o jogo, acabou em alguns momentos no segundo tempo, obrigando o goleiro André Luiz a defesas, conseguindo ali incomodar um pouco na frente da área, rondando a área algumas vezes, o que um jogo como esse amadurece, impacta no amadurecimento do grupo, como um todo. Olha, você colocou muito bem. Tudo que a gente passa de adversidades na vida, a gente vai se fortalecendo. Eu tenho um exemplo que a gente fala, dá licença, que você pega uma folha, você coloca em 2 pontos fixos e coloca uma pedra, a folha cai. Mas quando você começa a dobrar a folha, coloca ela em 2 pontos fixos e coloca a pedra, ela não cai. Quer dizer, o que quer dizer isso? Que o amadurecimento, as lutas, o dia a dia, jogo a jogo, vai te produzindo maturidade para você passar pelas adversidades. E hoje nós tivemos, claro, a adversidade, mas também nós tivemos a condição de termos transformado esse placar numa maneira bem mais tranquila, tal foi as oportunidades que a gente criou.
E claro que o adversário, como eu disse, é uma equipe de qualidade, uma equipe que tem no seu comandante uma pessoa muito inteligente e só vem valorizar a nossa vitória e nos fazer com que a gente possa ter a resiliência e se tornarmos como grupo cada vez mais maduros. Boa noite. Hoje a torcida desperdiçou muitas chances, né? E mesmo assim a torcida continuou apoiando, ela estava lá cantando o tempo todo. Qual a importância, até para manter essa maturidade, né, de dar os jogadores evoluir, qual a importância da torcida e agora essa sequência? São os jogos em Recife, né, tem o jogo da Arena, mas uma sequência de jogos de uma luta. Qual a importância da torcida para continuar a manter para o crescimento do elenco e da comissão como toda? Olha, o torcedor é mais um atleta que a gente tem, mais um atleta que nós temos no nosso grupo. Nosso grupo é um grupo pequeno, é um grupo ainda recheado de vários jogadores novos que estão tendo as suas primeiras experiências, né? E isso é importante para os atletas, mas o torcedor é mais um atleta, mais um jogador que nós temos. Então essa força que vem da arquibancada, aqui dentro do Arruda, é muito, muito bonita. Isso contagia a todos nós profissionais que trabalhamos, porque isso nos dá aquilo, vamos fazer mais, vamos fazer melhor, vamos cada dia nos dedicarmos mais para produzir mais, para que a gente possa trazer a alegria para o torcedor, que sem dúvida merece, um torcedor sofrido, que merece grandes coisas. E então nossa luta é para isso, para que a gente possa devolver para o torcedor, né, a alegria e de devolver também para a grandeza do Santa Cruz, um calendário, né? E assim, passo a passo, a equipe vai crescendo, né? E junto com o nosso torcedor. Boa noite, Tamar, parabéns pela vitória. Você fala muito sobre amadurecimento e a evolução da equipe. O Santa Cruz ele sai daqui do Arruda para jogar o Clássico com 2 vitórias, as 2 vitórias nos 2 jogos possíveis, os 6 pontos, algo que é muito importante nessa perseguição do calendário para 2025. Mas, muito além disso, ele mostra que é uma equipe que tem setores que evoluíram e estão cada vez mais funcionais. Uma defesa que ainda não foi vazada e um ataque que produziu 3 gols, sendo diluídos entre os 3 homens de frente. Eu queria que tu falasse um pouco sobre a evolução da tua equipe e em quantos por cento você acha que essa equipe chega preparada para o Clássico? Como é que você pensa no ideal de desempenho que a tua equipe chegaria para jogar contra o Sport hoje? Olha, nós vamos por parte para ver se eu consigo te atender nas tuas perguntas. Eu acho que o sistema defensivo nosso, quando a gente eu falo de sistema defensivo, eu sempre me refiro ao grupo, porque uma boa marcação, ela tem que começar da parte ofensiva, como eu já frisei em outra entrevista, tem que passar pelo setor do meio campo para terminar no setor defensivo. Tem que ter um conjunto de fatores, tem que ter um elo, né, um ajudando ao outro dentro do campo, cada setor, né, para que a gente possa sofrer menos nos jogos. Então a gente conseguiu essas vitórias, não tomando gol, importante, a gente conseguiu passar por esses 2 jogos sem tomar gol, então isso é importante, demonstra a capacidade que os atletas têm tido na compreensão e na dedicação nos treinamentos. E, em contrapartida, os 3 gols foram dos atacantes, né, dos homens de frente, mas criação, muitas jogadas que a gente criou, que poderíamos ter feito outros gols, até com outros atletas, né? Isso foi a criação, então a criação é importante, é difícil para mim, quando comentar, a gente teve uma oportunidade, 2 e fez um gol, né? Então aí a gente se preocupa muito, mas eu me alegro porque eu vejo a equipe criando, sabendo sofrer nos momentos que ter humildade para poder marcar, saber que tem que marcar, mas também ter uma equipe incisiva, com saber o que ela está fazendo dentro de campo, aonde cada um, qual é o setor de cada um, com e sem bola, porque o atleta hoje, quando muito, para chegar 2 minutos com a bola, o demais ele tem que estar sem a bola e a cabeça tem que estar funcionando para saber aonde ele vai se posicionar, qual é a parte dele todo no contexto. Então a gente está evoluindo, vejo que a gente está evoluindo, não tem uma porcentagem, né, para dizer, estamos no ideal, não. Acho que jogo a jogo a gente amadurece e vai crescendo, vai evoluindo para buscar os objetivos que a gente tem.
Professor, boa noite. Boa noite. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre os atletas da base, que foram integrados ao elenco principal, na sua grande maioria hoje. O elenco do Santa tem muitos meninos que eram da base e estão passando por esse momento aí difícil, né, do Santa e tudo mais. Como tem sido a evolução, desde o momento que o senhor chegou, da pré-temporada até o campeonato pernambucano, como tem sido essa evolução dos meninos que foram integrados ao elenco principal? Obrigada. Olha, nós temos a participação no nosso elenco hoje de 10 jogadores oriundos da base, né? E a grande maioria deles está tendo a primeira experiência num grupo profissional. Então, o que a gente tem passado para eles? Primeiro, a confiança, né? Para que eles tenham tranquilidade de saber que eles têm alguém que confia neles. E depois também não tem diferença deles para um jogador mais experiente, tipo um jogador que já rodou, que já jogou, tem diferença no tratamento. Não, pelo contrário, a cobrança é grande, é forte em cima deles, porque é só na cobrança, é só cobrando que eles evoluem. E como eu sempre falo para eles, né, se a gente cobra, se a gente pede algo mais e cobra, às vezes se torna um pouco... Eu sei que eu sou um pouco chato nessas coisas, mas se eu cobro é porque tem capacidade, porque o atleta tem capacidade, porque ele pode evoluir, ele pode crescer. Então eu não me incomodo deles me chamar, pô, você é chato, você pega no meu pé. Não, eu pego no pé porque eu sei que tem para dar. E ele tem para crescer, para evoluir. Então esses meninos aí eu vejo eles com crescimento, estão crescendo, evoluindo, estão tendo oportunidades, né? E amanhã depois... o clube, é importante isso para o clube, de ter esses atletas oriundos da base, tanto para estar no seu elenco, como amanhã depois emprestar, e isso tudo é muito salutar para o Santa Cruz, e os atletas estão tendo essa leitura, esse entendimento, e o trabalho que a gente tem realizado com eles, com todos, mas com eles especificamente, tem sido muito bom. Boa noite, Calma. Boa noite. Parabéns pelo resultado positivo. Obrigado. Você foi apresentado aqui no Santa Cruz ainda no ano passado. Você havia adiantado que iria acompanhar os jogos dos times adversários em loco, no estádio. Aí nesse sábado, no último sábado, você estava em Sport Petrolina, domingo você estava no Náutico e Flamengo. Então minha pergunta é a seguinte: por que você prefere acompanhar em loco ao invés de assistir por vídeo? Olha, é uma coisa, eu tenho a minha opinião, né? E como eu falei aí anteriormente para um companheiro seu de imprensa, eu respeito a opinião de todos, cada um tem sua opinião e eu respeito, mas eu tenho o meu ponto de vista, eu gosto de ver, eu gosto de analisar, eu gosto de estar com meus olhos ali no jogo. Então, isso não é por causa só do jogo aqui, do que eu fui assistir. Eu sempre tenho feito isso, não é aqui você está no Santa Cruz, tem feito isso. Não, onde eu vou eu faço isso. Eu procuro ver jogadores, mesmo quando ver clubes, aprendo, né? Sempre estou aprendendo e conhecendo jogadores. Então, hoje mesmo, conhecia vários jogadores da equipe do Flamengo, porque tinha atuado lá em Santa Catarina, eu tinha ido ver jogos, né? Então, você já conhece, quando chega um jogador numa equipe, conheço, já vi jogar, ele é assim, é desse jeito. Então a gente procura ver jogos para isso, para saber quem é o atleta, que amanhã depois ele pode trabalhar comigo, como ele pode ser meu rival, como hoje, não é o adversário, mas a gente tem um entendimento de como é que ele é, como é que é a situação do atleta, quais são as características. Então isso, se eu vejo por televisão, eu não tenho essa leitura toda, né? Ou por vídeo, né? Ou peço para alguém ir ver. Então eu vou me basear porque alguém vai me falar algo, né? Então eu acho que é importante, quando dá, a gente estar lá, ver jogos, né? E isso para mim pelo menos é muito importante. Dona, boa noite. Boa noite. Vocês têm tratado o Pernambucano como um campeonato final de finais. Você até falou que 2 já foram, e agora vocês têm em sequência 3 jogos muito difíceis, que são contra o Sport, Control e Náutico. Eu queria te perguntar, essa sequência, pelo menos na primeira fase, você está esperando que seja mais difícil para vocês? Olha, nós já tivemos 2 jogos muito difíceis. Nós já tivemos um jogo ali de início com o Maguari, no Pernambucano, que é uma equipe muito forte e foi difícil vencê-lo. E eu tenho certeza que é uma equipe que cada jogo que vai jogar vai vender muito caro, né, pelo elenco que tem. Depois nós tivemos hoje, como eu já tinha falado para
Os atletas eu jamais deixei falar Flamengo da onde era. Eu falei, é Flamengo. Não pode a gente colocar Flamengo, vírgula, da onde. Eu falei, é o Flamengo. Para a gente concentrar e focar na qualidade do time. Não colocar uma vírgula depois do nome ou achar que... Não, era um jogo de decisão. Para nós era uma decisão e assim nós encaramos ela. E agora nós vamos ter, claro, nós temos não só esses 3 jogos que você citou, nós temos todos os jogos vão ser muito difíceis. Então, como eu disse agora para o nosso amigo, amanhã cedo é começar a se preparar, pensar nesse primeiro que nós vamos ter, viver intensamente isso. O espaço para treino não existe, o espaço que nós temos é para descansar, recuperar os atletas para esse jogo. E cada jogo, como você bem colocou, muito bem, nós temos que viver cada jogo, cada jogo viver aquele jogo. Não adianta nós pensarmos no segundo, no terceiro, vamos viver jogo a jogo. Hoje nosso pensamento foi só do adversário que a gente teve e conseguimos a vitória. E agora vamos começar a pensar no próximo, assim, focar nisso e assim jogo a jogo, decisão a decisão.